Na Cultura 8h30. Muito mais carinho, mais amizade aqui na sua manhã. E você que estava na expectativa, vamos começar então o quadro Ter Saúde. Ter Saúde. Olha, gente, o câncer de boca afeta milhares de pessoas em todo o país. E, de acordo com dados do INCA, a estimativa de casos de câncer de cavidade oral aqui em Mato Grosso do Sul é de 220 novos casos este ano. Apenas em Campo Grande, para você ter uma ideia, a estimativa é de 80 casos. Mato Grosso do Sul é o segundo estado com maior incidência de câncer bucal na região centro-oeste, perdendo apenas para o estado de Goiás. E claro, é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje com o doutor cirurgião dentista Leolindo Barbosa, popularmente conhecido aqui em nossa cidade como Dr. Léo, nosso convidado do quadro de hoje, o Ter Saúde. A gente vai falar sobre câncer de boca, né? Como identificar esses primeiros sintomas, sinais. É uma doença que tem cura, enfim. E os jovens, será que estão suscetíveis também a esse tipo de câncer? Tudo isso você confere a partir de agora, claro, aqui no quadro Ter Saúde, recebendo aí o bom dia, né, do Dr. Léo. Bem-vindo ao A Casa é Sua, Dr. Léo. Seja bem-vindo aqui à nossa programação, ao quadro Ter Saúde. Bom dia a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui transmitindo essas informações, que eu espero que sejam úteis. Com certeza úteis e muito importante também, né, doutor? Olha só, você que tem alguma dúvida, pode ficar à vontade também para participar através do nosso WhatsApp pelo 992724655 ou através da nossa transmissão ao vivo aí, você que está acompanhando a gente pelo Facebook, fica à vontade, tá bom? É só acessar a nossa página também, facebook.com/culturafm Paranaíba. Doutor Léo, um assunto importante, pertinente também, né? Já que o nosso estado é um dos principais afetados aí pelo câncer de boca, infelizmente, e o nosso município não parece ser diferente também. Mas a gente quer entrar num ponto importante aí para o pessoal entender um pouquinho o que é o câncer de boca. A gente tem que se preocupar mesmo com essa doença? Sim, Alex, a gente tem que preocupar. Ela comete mais a população masculina. É muito comum nos homens. Acima de 40 anos passa a ser mais, estatisticamente, mais frequente. Porém, a gente tem que entender que nós temos que ter hábitos saudáveis. Infelizmente, o cigarro que os fumantes são mais propensos. Os fumantes são mais propensos a ter esse câncer. Sim, e também quem ingere bebida alcoólica e tem a predisposição genética, né? E hoje nós vivemos assim um clima, digamos assim, maluco, né? É muito sol, um sol muito forte, então acaba levando as pessoas a uma exposição, principalmente na nossa região. O pessoal gosta muito de pescar e às vezes não usa proteção. Tem influência também? Tem, sim. O sol, ele provoca queimadura. Basicamente, o câncer, além dos fatores genéticos, tem os fatores de agressividade que são da própria natureza da pessoa, fumar, beber, tomar sol. E isso provoca o quê? Uma nova formação celular, porque o sol, o cigarro, o álcool acaba matando as células. E a partir de um certo momento, as células, elas entram num desequilíbrio. O DNA dela provoca uma geração de novas células descontrolada, que acaba virando tumor. Então, esse trauma de queimadura também é um fator.
Aí associa o fator genético, que parece... A impressão que eu tenho, se você for perceber, parece que está tendo mais casos de câncer. Não é que está tendo mais casos de câncer, sempre teve muito. É que hoje os diagnósticos são mais precisos. As pessoas estão buscando mais, né? Estão buscando mais o atendimento médico, odontológico. Então, acaba detectando esses males. A respeito da detecção, né, doutor? A gente precisa entender um pouquinho a respeito dos sintomas, né? Existem alguns sintomas iniciais, enfim, que a pessoa já pode identificar, alguns sintomas visíveis na própria boca, por exemplo, ou após a evolução dessa doença mesmo que a pessoa já começa a identificar? Como é que funciona? Olha, toda ferida que eu quero falar assim de uma maneira mais menos científica, né, para o pessoal entender, uma ferida que aí em 15, 20 dias, um mês, não cicatrizou na boca, você tem que tomar cuidado, já tem que ficar alerta. Tem uma coloração diferente? Uma coloração diferente, ou esbranquiçada, ou avermelhada. Aí você deve procurar o dentista ou o médico. Eu, como dentista, sei que o profissional tem condição de detectar. Na verdade, o que ele vai fazer é encaminhar para uma biópsia. E nessa biópsia, porque vai saber se é realmente um câncer, pode ser outro tipo de lesão, pode ser uma sífilis, pode ser 1000 lesões aí que não são cancerígenas. Exatamente. A pessoa ela consegue sentir alguma coisa, algum tipo de dor assim, doutor? Pode acontecer de ter dor, mas basicamente é um incômodo. É incômodo sempre? Sim. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa que está com câncer na língua, por exemplo, ela vai ter dificuldade de engolir, ela vai ter dificuldade ao falar. Se ela tiver no esôfago, ela também vai ter dificuldade de engolir, de falar, de beber água. Então, isso tudo um sinal de alerta. Aproveitando, né, a gente fala muito sobre a questão dos cuidados, a prevenção. Mesmo aquelas pessoas têm mais cuidado, doutor, com a sua higiene bucal, enfim, vai ao dentista diariamente, ela deve se preocupar, ela é propensa também a ter o câncer de boca? Os fatores. É difícil falar. Todo mundo é propenso. Todo mundo tem, talvez, a possibilidade de contrair um mal desse. Porém, a pessoa que tem uma boa higiene, que tem uma manutenção bucal boa, a chance dela contrair diminui muito. Então, dente que não tem corte, dente mal posicionado. Eu conheço um caso de um paciente, ele não, por questões financeiras, ele não usou aparelho de ortodontia. Sim. E um dente torto gerou uma lesão por trauma na língua. E então ele teve um câncer na língua por trauma, por um dente mal posicionado. Agora imagine um dente com um corte, ou uma raiz que quebrou, ou alguma coisa assim, está ali ferindo. Pode acontecer de virar. Aí entram outros fatores, o álcool, o fumo, a propensão genética, a falta de higiene, N fatores, né? Exatamente. É que a gente sempre fala, né, doutor? A saúde começa pela boca, né? Sim. Depende muito da forma como a pessoa cuida da sua boca. Tem que ter aí uns hábitos regulares, enfim, procurar um dentista, fazer tratamentos específicos para esse tipo de câncer, doutor?
Sim, tem o tratamento para câncer basicamente é o mesmo em todos os casos, né? São os tratamentos cirúrgicos, os tratamentos de radioterapia, e em casos mais graves, a quimioterapia. Então, basicamente, seria isso. Mas o hábito saudável, ele diminui muito a possibilidade. E hoje eu quero enfatizar que nós temos aí, eu vou colocar no termo popular, os PSF. Poxa, nós temos dentistas lá. De graça. Então, é muito saudável a pessoa chegar e falar: olha, eu quero que você examina a minha cavidade bucal, minha boca, ver se a minha gengiva tá legal, a minha bochecha tá legal, a língua, se não tem nenhuma lesão. Porque às vezes a lesão é imperceptível. A pessoa vai perceber ela quando já está muito grande. Às vezes ela é indolor. E se você perceber que tem uma lesão, ouvinte, não tem constrangimento. Chega lá para o dentista e fala: olha, eu tenho uma lesão na boca há tantos dias. Pode ser uma afta, por exemplo, uma coisinha simples, mas pode ser um câncer. Então, e o câncer, quanto mais rapidamente você atuar em cima dele, maior é a chance de cura. É a prevenção, né, doutor? Essa demora na prevenção, ela pode causar outros problemas mais sérios se essa pessoa não procurar ajuda o quanto antes, após aí fazer essa identificação, né, pelo menos ali de forma visível ali, ocular mesmo, sobre o câncer. Se ela não procurar o quanto antes, ela pode ter problemas mais sérios, pode se alastrar para outras partes do corpo. Como é que funciona? Sim, pode causar metástase, e a metástase normalmente dificulta e às vezes impossibilita um tratamento, né? E aí torna-se letal. Aproveitando também, né, existem outras formas da pessoa contrair, né, o câncer de boca, doutor? A gente tem que tomar muito cuidado. Hoje, a juventude ela está muito liberal. Sim. Não que eu seja aquele conservador, sabe? Não é isso, não. Mas hoje nós temos... uma das formas de contrair o câncer é pelo HPV. O HPV. Então, aonde que está nisso? Está na prática insegura do sexo oral, do uso de, às vezes, drogas que vão causar imunossupressão. A pessoa fica fraca, ela acaba não comendo, não se alimentando e não se cuidando, evidentemente. Vou te dar um exemplo. A pessoa que fuma, ela, além da fumaça, da nicotina, e isso para não falar das drogas ilícitas, sim, né? Ele está ingerindo calor. Pô, se você está ingerindo calor, você está queimando. Se você está queimando, você está matando célula. A mesma coisa do sol. Só que o sol é benéfico, porque ele vai até te trazer a possibilidade de você ter a vitamina D. Porém, o cigarro e outras coisas são coisas ruins, né? Doutor Léo, aproveitando, né? A gente estava até falando aqui no início sobre o câncer de boca aqui no nosso estado, né? Que, de acordo com dados do INCA, o câncer de boca aqui no nosso estado é o segundo de maior incidência, né? Infelizmente, um dado preocupante que traz muita atenção também. E Paranaíba não é diferente, né? O senhor não tem dados oficiais, né? Mas é algo que chama atenção bastante aqui também no nosso município, o câncer de boca, né, doutor? Sim, eu não tenho um dado estatístico para te fornecer aqui no momento. Mas esse quadro se repete em todos os lugares. Eu acredito
que é em função até do nosso próprio clima, entendeu? Uma realidade de Paranaíba não é uma realidade, por exemplo, de Dourados. Lá em Dourados existe mais um agravante, são o acúmulo de agrotóxico, que aqui não tem tanto, mas tem também, não pense que não tem. Então, eu acredito que a estatística digamos, eu não estou dizendo que seja, digamos, de Dourados ou de uma região de agricultura, ela tem um índice maior que acaba afetando. Eu vou te dar um exemplo do número de óbitos do Covid, por exemplo. O Estado teve um índice alto e em Paranaíba os óbitos foram poucos. Mas por quê que deu alto no total, na estatística? Porque Campo Grande e Dourados, como são cidades grandes, acabaram enchendo esse índice, essa estatística. É importante também frisar alguns alimentos, né, até como o senhor destacou aí, eles podem influenciar, né, esses alimentos com agrotóxicos, por exemplo, eles podem influenciar, então. Sim. Existem, é provado que existe química que eles são, né, cancerígenas. Infelizmente, é um estudo muito lento. Eu sei que a humanidade está alerta quanto a isso, mas eu acredito que a evolução para colocar um agrotóxico menos agressivo, ela é muito lenta. É preciso alimentar a população. Porém, eu acho que há um descontrole nisso. Mas eu não sei te falar, aí já não posso te falar nada. Bom, olha, gente, o Dr. Léo também é coordenador do Departamento de Odontologia da Prefeitura Municipal de Paranaíba e, claro, a gente está aí em plena campanha, né, doutor? A campanha de prevenção de câncer bucal. É importante frisar a participação da população também, buscar o quanto antes aí o seu médico, né, o seu cirurgião dentista de confiança, e para aqueles também que não têm, pelo menos, condição de ter ali um médico particular, pode procurar também o Centro de Especialidades Odontológicas aqui de Paranaíba, o CEL, ali na região central também, que ela pode fazer alguns exames gratuitos também, alguns procedimentos. Como é que funciona? Todas as pessoas elas têm direito ao atendimento do SUS. Nos postos de saúde tem os dentistas. Eles estão orientados a fazer em todos os pacientes o exame de prevenção ao câncer bucal. Então, o ouvinte pode procurar o posto de saúde, lá ele será atendido pelo dentista, pode chegar lá e falar: eu quero fazer um exame de prevenção ao câncer bucal. A prefeitura ela disponibiliza um atendimento aos casos positivos que porventura serão encaminhados ao CEL, e lá o Dr. Kleber faz a biópsia ou confirma a necessidade de biópsia. Em caso positivo, a prefeitura ela disponibiliza um ônibus ou mesmo as ambulâncias para o atendimento em Barretos ou em Campo Grande ou em Três Lagoas. Então, realmente estão sendo bem atendidos. Então, funciona assim, resumindo: a pessoa vai ao posto de saúde, é feito o exame. Em caso de suspeita, é encaminhado ao CEL. No CEL, se houver necessidade, faz-se a biópsia. Em caso de confirmação, a prefeitura, através da Secretaria de Saúde, encaminha as entidades responsáveis pelo tratamento.
Doutor Léo, algo mais a destacar também para a população, para os nossos ouvintes, a respeito do câncer bucal, algo que você queira chamar a atenção aqui para a sociedade também? Olha, a única coisa que eu posso orientar é que nós somos responsáveis por nós mesmos. Você tem que ir ao posto de saúde, eu estou dizendo, ou o seu cirurgião dentista, faz o exame, ou tendo suspeita ou não, é legal, é um exame preventivo. Em casos de suspeitas, toma-se a providência, não fica esperando, é uma aftazinha, no jargão popular aí, um sapinho. Não tomam a providência, porque a rapidez é essencial, ela é tudo nessa hora. Se você cuidar, você não vai ter problema lá na frente, tanto no sentido da prevenção, da detectação e do tratamento. A precocidade, a rapidez é tudo. A casa é sua. Muito bem, recebemos aqui no A Casa é Sua, no quadro Ter Saúde, o cirurgião dentista, o Leolindo Barbosa, o Dr. Léo, também coordenador do Departamento de Odontologia da Prefeitura de Paranaíba. A gente conversou hoje sobre o câncer de boca, né? Como identificar os primeiros sinais, sintomas da doença, tem cura. E olha só, se você perdeu esse conteúdo, é só acessar a nossa página no Facebook, Cultura FM Paranaíba, e também no Instagram, ou também acessar o nosso site, o rcn67.com.br, e assistir quantas vezes quiser, já agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Léo aqui. Sinta-se convidado também para outras oportunidades, Dr. Léo, para a gente conversar um pouquinho sobre saúde bucal. Eu agradeço a oportunidade que vocês proporcionaram. Espero que esse nosso bate-papo tenha sido útil. Espero que as pessoas tenham entendido o que eu tentei passar como mensagem e que seja proveitoso. Agradeço de coração a Rádio Cultura, agradeço a você por ter me disponibilizado esses momentos que são agradáveis. Com certeza. E olha, você continue junto com a gente aqui no A Casa é Sua. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. As novidades.